13 horas e 59 minutos. Primeira vez que estamos começando, não é a primeira não, segunda ou terceira vez que estamos começando um pouco mais cedo, das 14 horas ao vivo, pela página Salutes no Facebook. Página Salutes, eu estou colocando aqui. O programa de hoje nós vamos falar sobre astrologia e saúde. É um tema que chama muito a atenção. Geralmente as pessoas, quando falam de astrologia, sempre ou acreditam demais, como se fosse uma crença, uma religião, ou tem uma atitude de desdém, né? Se a pessoa tem um pouco mais, uma formação mais científica, mais racional. Eu tenho uma formação mais racional, confesso, embora tenha um pezinho na área mística e tal. Mas sempre eu li a astrologia um pouco com o pé atrás, de uma certa maneira, porque a gente, nos idos lá, a gente sempre acompanhou como é que se faz o horóscopo nos jornais. E eram tudo um chute antigamente, era uma coisa de brincadeira, etc. Mas de fato a astrologia não é nada de brincadeira, ela pode ser muito útil, inclusive do ponto de vista terapêutico. Para a gente saber, o paciente quando chega, o cliente quando chega, quando a gente faz a anamnese, que é essa primeira ficha do paciente, a gente levanta uma série de informações, né? Sabores de alimentação, como é que é sono, como é que é o intestino, como é que é o rim, o temperamento da pessoa, como é que ela reage diante de situações limites, como é que foi a infância, relacionamento com pai, com mãe, relacionamento amoroso, com filhos, etc. Faz uma ficha bem completa para levantar com quem está na nossa frente. E em um determinado momento eu pergunto para as pessoas, qual o seu signo? Aí eu brinquei aqui na live que a gente fez agora há pouco, que a pessoa olha como um pastel de queijo de feira, que é uma delícia, todo mundo gosta, pastel de queijo e tal. Mas quando você morde, que tem pouco recheio, sai aquele vento, né? Pastel de vento, a gente brinca. Porque a pessoa fica meio assim, né? Ué, eu vim aqui fazer acupuntura, eu vim aqui fazer terapia neural, eu vim aqui fazer uma desintoxicação de metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, príons e etc. E aí a pessoa pergunta o signo. Pois é, eu pergunto não só o signo solar, mas também aonde é que está a Lua no momento que a pessoa nasceu e, se possível, se a pessoa souber, também o ascendente, que é muito importante. O ascendente é como a pessoa se coloca diante da vida para as pessoas. O Sol é mais a questão do eu, realmente o eu mais recôndito. A Lua é como é que ela se sente, né, as emoções e etc. E os relacionamentos com as pessoas é muito dito pelo ascendente. Sem falar que na segunda metade da vida o ascendente ainda assume mais características do que o próprio signo solar. A gente nasce com o signo solar e o ascendente está no horizonte. A exemplo do cartaz que a gente publicou e que fecha este programa, do Sagitário, né? Que é metade cavalo, metade homem, com um arco e uma flecha, né? Ou seja, é o homem, metade do umbigo para cima, dominando seus instintos, o quaternário inferior, seus instintos animais, e alçando o horizonte, né, o espírito, a evolução espiritual. É um símbolo absolutamente bastante importante. Mas são pequenos detalhes que nós veremos hoje no programa Salutes, e acreditamos piamente que o estudo sério da astrologia faz parte da ressonância com a própria vida. Muito bem, então, como eu disse agora na abertura do programa, nosso tema de hoje é a astrologia e as medicinas ancestrais. Será que tem algum ponto de intersecção entre a verdadeira astrologia e a acupuntura, a medicina tradicional chinesa? Como a gente utiliza a medicina tradicional chinesa para realizar também a terapia neural e realizar também a medicina ortobiomolecular de desintoxicação, eu vou me centrar em falar sobre a acupuntura, mas evidentemente quando eu estou falando da medicina tradicional chinesa, eu também estarei me referindo tanto à terapia neural quanto à terapia ortobiomolecular, terapia de desintoxicações. Então eu vou pedir para o nosso querido amigo Xerec. Saiu não, é a tela preta mesmo. Veja só se entrou aqui, ó. Então, entrou? Caiu mesmo? Astrologias, as medicinas
Voltou? Astrologias e as medicinas ancestrais. Será que existe um ponto de intersecção entre esses dois grandes ramos de conhecimento? Volta para cá, Xerec. Essa pirâmide é bastante interessante porque é o seguinte. Antigamente, vamos imaginar que na criação do mundo, no princípio era o verbo, como diz a Bíblia, e na verdade hoje a quântica se aproxima muito do que diz a Bíblia, que tudo é vibração, como no Hermès Trismegisto, né? Tudo é vibração, tudo tem um som, tudo tem uma cor, né? E no princípio era o verbo, que era um som, era uma palavra do Criador. Então a gente imagina como se tivesse uma grande faixa de luz desta criação se densificando, que Einstein mostrou que a matéria nada mais é do que energia condensada, reduz o movimento dos átomos, dos elétrons em torno dos núcleos, e essa matéria vai se condensando, ficando mais matéria. Se pegar a matéria, qualquer matéria que exista, e você colocar na velocidade da luz, segundo Einstein provou, energia igual a mc, matéria vezes velocidade da luz ao quadrado, mostra-se que esta matéria, por mais densa que seja, se transforma em luz. Além disso, a quântica hoje, quântica é átomo para baixo, átomo para cima, relatividade. Átomo para cima, ciência da relatividade. Do átomo para baixo, o que a gente chama hoje de ciência quântica, ou da física quântica, ou da saúde quântica. E sabe-se hoje que dentro da matéria existe muito mais espaços vazios do que matéria. Alguns estudos, algumas especulações dizem que se juntar toda a humanidade, se fizesse numa matéria muito concentrada, todos os homens dariam uma bolinha desse tamanho. Toda a humanidade do planeta, para vocês terem ideia. Então sabe-se hoje que tem o elétron, o núcleo do átomo e o elétron circulando. Quer dizer, existe a maior parte disso é espaço vazio. Imaginem o estádio Maracanã, a bolinha no meio do centro do campo de futebol seria o núcleo e os elétrons girariam ao redor da torcida, né? na periferia mais distante do estádio de futebol. Ou seja, tudo é mais vazio do que matéria. Então, esta grande luz que começou a se densificar se dividiu em 4 ramos de conhecimento, assim como a pirâmide, 4 lados da pirâmide, a saber, ciência e filosofia, mais do ponto de vista mental e racional, e as artes e a religião, mais do ponto de vista emocional. Os 2 braços da coluna da evolução do homem, tanto a questão científica e racional, quanto a emocional e a devocional. Então, repetindo, a questão mais racional ligada à filosofia e às ciências, e o lado mais emocional e devocional, as religiões e as artes. A astrologia fica tanto na questão esotérica das religiões, quanto também na parte científica, assim como a acupuntura também. Ela é uma ciência, mas ela é uma arte, né? Eu chamo de arte terapêutica. As pessoas não gostam muito não, eu também não estou preocupado, né? Eu falo o que eu penso, né? Pode gostar ou pode não gostar, paciência. Eu diria cada um com seus problemas, né? Eu falo que a acupuntura, e defendo isso praticamente, objetivamente, que é uma arte científica. Por que eu falo isso? Ao pegar os pulsos do paciente, ao analisar uma personalidade, eu vou ter que fazer um mapa de pontos melhor para aquele paciente. E é absolutamente individual. Então eu estou reestabelecendo um circuito eletrônico absolutamente individual, que é absolutamente diferente de uma pessoa para outra. E ambas podem ter os mesmos problemas, apresentar as mesmas patologias, os mesmos sintomas, mas a gente sempre trata de maneira diferente. E eu sempre falei, desde a época do estudante, que quando a gente está fazendo acupuntura, a gente está praticamente fazendo um quadro, pintando um quadro, restabelecendo a energia, fazendo uma arte, obviamente, que tem uma base científica sim, mas tem uma base também religiosa e filosófica, que é o taoísmo. Então voltemos aqui então com o nosso computador, Xerec. Então esta pirâmide são 4 lados. No cume seria a origem de tudo, a origem e o objetivo de tudo, e cada um dos 4 lados seriam então esses 4 ramos de conhecimento que eu falei: ciência e filosofia na área mental, artes e religião na arte emocional.
São as duas colunas aí, como eu disse, das mentes, da emoção. Agora aqui é uma brincadeira, né? Seu horóscopo para hoje, se você olhar bem, a posição dos planetas e das estrelas não afeta a sua vida de forma alguma. E essa previsão está repetida para todos os signos. A posição dos planetas e das estrelas não afeta a sua vida de forma alguma. Isso quer dizer, obviamente, que é uma sátira em relação ao horóscopo que eu me referi, aquele horóscopo de jornal previsto por pessoas que não entendem absolutamente nada de astrologia. Entretanto, a gente sabe que a astrologia é uma ciência muito séria. Está baseada nos 4 elementos do estudo básico e fundamental da alquimia. Aí nós vemos aí os planetas, um símbolo esotérico com os signos, inclusive, com as constelações aí interessantes ligados a um símbolo absolutamente cabalístico relacionado à astrologia e também à alquimia. Pois bem, o que a gente pode falar aos nossos internautas é que a gente reconhece a astrologia como uma ciência sagrada, a verdadeira astrologia, estudada com seriedade, com princípios, na verdade, ela é uma verdadeira ciência sagrada. E aqui estão os símbolos também utilizados pela astronomia, símbolos antigos: o Sol, Mercúrio, Vênus, a própria Terra, a Lua, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Esses são os símbolos antigos de todos os planetas. Aqui o relacionamento dos planetas quando a gente faz um mapa astral. Na verdade, a gente usa apenas os 3 primeiros, tanto da linha vermelha quanto da azul. A conjunção, quando há um relacionamento bastante favorável entre 2 planetas. Quadratura, como o próprio nome indica, não é um relacionamento tão favorável. A oposição já é totalmente desfavorável, porque um planeta se coloca em posição contrária ao outro. O sextil do lado direito é um relacionamento favorável, assim como o trígono, o semissextil. Na verdade, todos esses azuis aí são sempre favoráveis, embora a conjunção também seja um relacionamento favorável. Volta aqui para mim um pouquinho, enquanto eu preparo aqui os próximos slides. Deixa eu dar uma olhada enquanto eu fico aqui na tela. A página que eu quero avisar que a gente está online é na página do Salutes, tá? Eu publiquei Baldão.joãocarlos, mas sempre vai para a página do Salutes, eu não consegui passar para a minha página. Tem vários comentários, 120 visualizações, 37 curtidas. Tem alguns comentários na minha página pessoal e no Salutes não consegue mesmo, né, passar para a minha página, né, Xerec? Não dá nem para mudar a fonte lá? Eu não consigo compartilhar. Estou na Salutes, eu peço para compartilhar, mas eu não consigo compartilhar na minha página. Só compartilha na Salutes. Temos 113 visualizações, 19 pessoas ao vivo aqui agora, neste momento. Pela Salutes, página do Salutes, vocês podem fazer os comentários, por gentileza, na minha página também. Na medida do possível eu vou respondendo, ok? Então, voltando então para Ainda não. Deixa eu voltar aqui, astrologia e medicina ancestral. Muito bem. Astrologia de verdade, se a gente estuda a realização individual e espiritual. Pode voltar aqui minha tela, por favor. Peraí, deixa eu colocar transmissão do slide atual. Pois não, vamos lá. Realização individual e espiritual. A astrologia mostra, na verdade, por isso que é tão importante a gente perguntar o signo solar, a lua e o ascendente quando a gente faz a anamnese com o paciente na nossa sala, no nosso consultório. Porque por intermédio do signo dá para a gente perceber um pouco como é a natureza interna, psicológica, emocional e mental. Obviamente que tudo isso vai depender do mapa astral. E o mapa é que vai estabelecer o relacionamento de vários signos, tá? Por isso que a gente depois vê com calma o mapa astral.
E isso permite, né, ao reconhecer a natureza interna, como é que a pessoa trabalha com a compreensão da realidade que está nela mesmo. Isso é muito importante para o terapeuta, porque a gente percebe como é que a pessoa se coloca no mundo e como é que ela se relaciona consigo própria de acordo com o signo. O que diz a filosofia que nós seguimos? Há uma configuração dos elementos e planetas segundo a nossa natureza. Isso define alguns pontos importantes, planetas e elementos, que cria o maquinismo psicológico. Esse termo é muito bacana. O maquinismo psicológico é o sistema de crenças que a gente tem desde pequenininho, que a gente sempre aprendeu desde a escola, com os pais, parentes e etc. E a gente cria como se fosse um robô. A gente reage de acordo com essas crenças, mais ou menos seguindo o mesmo padrão. E a astrologia mostra que há também forças naturais, tendências e inclinações. Volta aqui para mim, Xerec, por favor. Isso é um ponto absolutamente importante, porque a gente fala de tendências e inclinações, não de destino imutável. Isso é bastante importante no estudo da astrologia. Tem uma possibilidade de um astro estar em relação não muito boa com determinado astro por um período, e aquilo pode indicar determinadas situações. Pode indicar, como tudo na astrologia, pode indicar. A gente tendo esta informação, que nos cabe com a nossa inteligência, com a nossa razão, com a nossa cabeça, tentar driblar estas situações, ou mesmo que elas ocorram, a gente ter um melhor equilíbrio emocional diante delas. Ou seja, é uma importantíssima ferramenta para o autoconhecimento. Como veremos mais tarde, também importante para o próprio tratamento e para o terapeuta que tem pouquíssimo conhecimento de astrologia, que é o meu caso. Não é a minha área de especialização. Estudo um pouco, conheço um pouco, mas não é a minha área de atuação. O programa de hoje não vai esmiuçar a astrologia, não temos essa pretensão. Jamais teremos essa pretensão, porque é um estudo vastíssimo, mas de qualquer maneira ela é importante para o autoconhecimento e também como uma ferramenta, um instrumental importante na hora da terapia. O mais importante na área da astrologia se trata do exame do destino, e aí sim a gente conhece e estuda o chamado mapa astral. Podemos colocar na nossa tela, por gentileza, Xerec. Os cálculos da progressão é um outro aspecto bastante avançado e extremamente importante do estudo da astrologia. Geralmente se faz próximo ao aniversário, vai ver uma progressão para os próximos 12 meses. Como é que os planetas irão andar, como é que eles irão se relacionar, principalmente os planetas mais importantes, e o que isso vai significar na vida da pessoa. E assim como os trânsitos, ou o movimento atual dos astros, parecido com ou comparado com o tema natal. Quando se fala tema natal aqui, estamos falando do mapa natal ou mapa astral. Esotericamente, nós podemos falar que todas as ações humanas são praticamente plantações, são semeaduras, a gente planta sementes. E a gente deve levar em conta especialmente a palavra, que se apresenta como meio de semear ideias e sugestões no terreno de outras almas humanas. Constituição elementar. Existe uma harmonia entre algumas forças planetárias aqui expostas. Por exemplo, o Sol e Júpiter, o grande benéfico. Júpiter, o grande benéfico, e Vênus, o planeta do amor. Vênus e Lua, planeta Lua, é o planeta das emoções. Por outro lado, há antagonismo entre Sol e Saturno. Aliás, Saturno é o Cronos. Volta aqui para mim um pouquinho, por favor, Xereca. Saturno é muito importante no mapa astral, porque ele é chamado também o antissol. Mais ou menos, né? Antissol. Ele fala que é o antissol porque ele, na mitologia, ele é o Cronos, né? É aquele que controla o tempo. É o Deus que come os próprios filhotes. E quando as pessoas estão próximas aos 28 anos, é muito engraçado, quando a pessoa chega próxima aos 28 anos no consultório, eu sempre falo, passou pela crise de Saturno? Aí a pessoa olha e fala, crise de Saturno? Pode analisar você que já passou pela crise dos 28 ou próximos aos 56, que é o dobro dos 28,
mas as pessoas que passaram com 27, 28 ou 29, depende muito de cada pessoa para pessoa, mas é normalmente quando o Saturno passa, viu, Xereca? Você não sabia disso, presta atenção, hein? Quando o Saturno, quantos anos você tem? Quanto? 30. O Xereca já passou pela crise do Saturno. Aliás, ele está com cara de crise de Saturno, com aquela barba dele assim. Saturno, ele passa no ponto aonde estava, onde o paciente nasceu, a pessoa nasceu, mais ou menos aos 28 anos, que demora o ciclo de Saturno. E aí quando ele chega no lugar onde a pessoa nasceu, Saturno chega lá, põe a mão na cintura e fala: muito bem, meu bem, o que você fez da vida? Aí ele pega assim, deixa eu ver, pegar sua ficha, pega a sua ficha e fala: bom, o Xereca aqui era para ser engenheiro de produção, e aí está trabalhando na UTV aqui, controlando nossas televisões aqui, fazendo som e tal. Aí o Saturno vai lá e fala: ô Xereca, você precisa ser engenheiro, você não é para ser problema de trabalhar com televisão. E aí cria um monte de problema, né? O Xereca, você era para ter casado e ter 2 filhos, aí o Xereca não está nem aí, né, para casamento. Aquilo começa a pressionar, e a gente chama esotericamente do cobrador kármico, porque o Cronos é isso, ele é o antissol, mais ou menos, mas ele é o que cobra, ele é o Cronos, ele é o que vai lá e estabelece a seriedade, né? Saturno é o regente de Capricórnio, por exemplo, que são pessoas muito centradas, sérias, fazem aquelas coisas tudo minuciosamente. Voltando aqui nossa tela novamente, também tem antagonismo entre Saturno e o planeta das emoções, com a Lua. Saturno, que também tem antagonismo com Vênus, que é o planeta do amor, o planeta das emoções, e Marte, que é o planeta do fogo, que é o planeta das realizações, que é o planeta guerreiro, que é o planeta da inteligência, também está em antagonismo com a Lua, o planeta das emoções. Muito bem. Aí, diante desses cálculos, né, desses elementos, a gente pode harmonizar alguns signos, né, segundo os elementos. O elemento fogo dos signos Áries, Leão e Sagitário tem o elemento fogo, portanto eles são harmoniosos. Os signos ligados ao elemento terra, Touro, Virgo e Capricórnio. O elemento ar, Gêmini, que é o Gêmeos, Libra e Aquário, e o elemento água, que é Câncer, Escorpião e Peixes. Também tem uma classificação dos planetas benéficos e maléficos. Os benéficos são Sol, Júpiter e Vênus. Essas fotos são dos planetas mesmo, tá? Sol, Júpiter e Vênus. E os maléficos, chamados maléficos, são Saturno, Marte, Urano e Netuno. Pessoal, maléfico e benéfico é só uma questão de interpretação, não são bonzinhos ou mauzinhos. E os planetas neutro, Mercúrio e Lua. Ainda tem uma interpretação dos signos cardeais, que são Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, cada um deles um elemento: Áries, fogo, Câncer, água, Libra, ar e Capricórnio, terra. De influência positiva e forte, facilitam esforços e atividades em geral. Tem os signos fixos, Tauro, Leão, Escorpião e Aquário, de influência positiva, fixa e inalterável. Esses signos são desfavoráveis a modificações e mudanças de qualquer natureza, eles são mais fixos, né? São mais teimosos, mais apegados às coisas. Tauro, Leão, Escorpião e Aquário, enquanto que os cardeais são mais fáceis de ter esforços e atividades, inclusive mudanças, tá? Áries, Câncer, Libra, Capricórnio e isso. E os comuns, né? Chamado comuns, de influência variável, que geralmente tem opiniões que variam muito, não tem muitas estabilidades. Gêmini, Virgo, Sagitário e Peixes. Bom, antes de começar a falar de cada um deles, volta aqui para mim que eu vou aqui dar uma navegada na internet e ver se as pessoas estão perguntando, se estão com dúvida, se estão entendendo as coisas que eu estou falando. Salutes, página Salutes. Demora para eu atualizar aqui a página Salutes, vamos lá. Sagitário presente, vamos lá.
Sagitário presente, Alice Cervelin, Gracinha Picança, adoro, obrigado, Shirley Menezes, sou de Touro, Imani Isha. Eu vou comentar alguns comentários aqui muito interessantes. Imani Isha falou, sou de Câncer, ascendente, a lua em Câncer, muita água, né, Imani? Muita emoção, muito emotivo e tal. Mas o que salva ela é ascendente Leão, né? Então é água, mas é água quente, né, Imani? Aldo Valentino pergunta como saber a lua e o ascendente. Eu recomendei para fazer mapa astral, tem vários sites aí na internet. Ele me perguntou qual. Eu gosto muito de um que chama Vega, mas me parece que tem que ser assinado, tem que pagar para isso. Mário Jorge, bom programa, amigo dentista, Dr. Mário, Cláudio Dutra. Só sei o signo de Sagitário. Ainda bem, Cláudia Dutra, já é alguma coisa. Sagitário, a gente vai falar dele já já. O Dr. José Lopes Fernandes Neto também curtindo. A Corina von Buitner, Sol em Capricórnio, ascendente em Leão com Plutão. Lua em Touro agora, nesse momento, salvando ela. De fato, está salvando mesmo, né? Sol em Capricórnio, uma pessoa muito realizadora, muito séria, muito centrada. O ascendente em Leão, um pouco mais solto, né? Mas ainda assim rígido. E com Plutão, né? Que é o regente dos infernos, entre aspas, né? Plutão é do Hades, né? É o rei do Hades. Picanço de Manaus, Gracinha Picanço, que maravilha, divino. Abraço, bacana. Kelly Cristina, interessantes. Luiz Carlos Fornazieri, que aliás vai ser nosso próximo entrevistado, segunda-feira que vem, desejando um bom programa. E aí várias mensagens aqui. Eu convido todos a, se quiserem fazer algum comentário na página do Salutes, tá? Salutes TV, facebook.com/Salutes TV. Gêmeos na área, Jefferson dos Santos, sou de Gêmeos, minha esposa é Sagitário. Pois é, Gêmeos é mais a ar, né? E a esposa Sagitário, difícil de saber quem manda mais na tua casa, né? Mas provavelmente você é meio laica, mais político, mais falador, mais mental e etc. E a tua esposa é mais realizadora. De qualquer maneira, é bastante interessante esse casamento, viu, Jefferson? Doris Gomes, peixe com ascendente Áries. Peixes é aquela coisa daquele bagre ensaboado. Meu filhote é de peixes. Quando você vai lá, enquadra no canto, que você vai dar uma ênfase, vai para um lado, vai para o outro, dá uma disfarçada, né? Peixe é aquela coisa inódua. A tua sorte é o Áries, né? Que é a mulher de fogo, que aliás é bem interessante. Fátima Braz, que é grande astrologista, astróloga, né? Aliás, a Fátima publica coisas maravilhosas. Eu até convido quem quiser seguir. Fátima Braz, ela tem bastante conhecimento, ela sempre publica trânsitos e etc. Bom, vamos lá, muita gente curtindo o nosso vídeo. Vamos lá dando continuidade agora sim, cada um dos Deise Taveira comentou, vamos lá. Deise do Rio de Janeiro está assistindo, também sou leão. Tá cheio de leão hoje aqui, hein? Poderíamos abrir um verdadeiro zoológico. O problema é arrumar tanto domador para tanto leão, né? Aqui tem duas pessoas do leão. Que signo você é, Xerec? Hã? Não entendi. Até para falar ele é bravo. Virgem. Xerec é de virgem, mas aqui lá na nossa recepcionista Leandra, que fugiu na hora da live, é de leão. E a Lia também, que faz o nosso cafezinho, que cuida da nossa limpeza, a nossa secretária aqui também é leão. As mulheres de leão aqui, o pessoal tá... E tem muita gente de leão assistindo o programa aqui, interessante, hein? Muito interessante. Bom, vamos lá então, voltando ao nosso computador, por gentileza, do slide atual. Vamos lá falar um pouco de cada signo. Começando por Áries, signo oposto, Libra. Volta aqui um pouquinho para mim, Xerec. A questão do signo oposto é muito interessante, tá?
ao mesmo tempo que se coloca na posição 12 signos, né? E quando está no mapa astral, nas constelações da Via Láctea, né? Quando se fala de oposto, cada um está num canto, um olhando para o outro. E a medicina chinesa é uma coisa muito interessante, porque ela fala do yin e do yang como forças opostas, como o fogo e a água, como o céu e a terra, como o dentro e o fora, que se digladiam, sim, porque cada um quer uma coisa, o outro quer outra, né? O fogo quer esquentar e a água quer esfriar, né? Quando junta os dois, precisa do quê? De uma panelinha para que a água não apague o fogo e o fogo faça com que a água esquente. É muito interessante isso, é um antagonismo, mas complementar, um complementa o outro. E nos signos isso é bem interessante, porque quando fala do oposto, significa que é uma natureza totalmente oposta à nossa, do nosso signo, mas que complementa, tá? É muito interessante. Então, cada vez que eu falar do signo oposto aqui ligado ao signo solar, vocês tenham isso em mente, tá? Que é o signo em oposição, mas ao mesmo tempo complementar. Totalmente diferente, com interesses diferentes, mas que tendem a, inclusive, a uma atração e uma complementariedade, ok? Vamos lá então, Shirek, para Áries, signo oposto a Libra. Então, o que é importante a gente saber do ponto de vista terapêutico? Que Áries rege a cabeça, os olhos e a maxila. Então, por conta disso, é muito comum os arianos sofrerem de dor de cabeça. Além disso, Áries também comanda as glândulas suprarrenais, aquelas que ficam em cima do rim e que lançam a adrenalina na corrente sanguínea em situações de emergência. Hoje também se fala do cortisol, né? Importante hormônio aí do estresse, que quando há deficiência tem a tal da doença chamada fadiga adrenal. A liberação de adrenalina explica o comportamento impulsivo dos arianos. Olha que coisa legal. Os arianos geralmente são impulsivos, sim. Eles primeiro agem, depois vão pensar no que eles deviam ter feito. Mas também é um signo, eu gosto muito de ariano, porque uma das coisas mais importantes do Áries é que eles são absolutamente autênticos. Com Áries não tem meio termo nem mentira, é aquilo e acabou. Uma boa alternativa para os nativos do signo de Áries é praticar técnicas de relaxamento para evitar o estresse comum do signo. Volta aqui para mim um pouquinho. Então eu estava falando que o Áries tem uma das características mais importantes do ariano. Primeiro é a franqueza, né? Ele fala que tem que falar, faz o que faz primeiro, depois vai pensar, mas a genuinidade e a lealdade do ariano são coisas impagáveis. Aqui é muito engraçado, é a alternativa, relaxamento para evitar o estresse. O problema do Áries para fazer o relaxamento, o problema é arrumar uma corda, né? Porque precisa amarrar ele, né? Vamos lá, Xerec, voltando aqui para o próximo signo, seguindo a Áries, vamos falar de Touro, que é o signo oposto a Escorpião. Touro já vai descendo, tá? Se Áries era ligado à cabeça, o Touro é responsável pela garganta, incluindo as cordas vocais. Os taurinos são suscetíveis, portanto, a resfriados, febres e calafrios. Touro também está ligado à tireoide, então, paciente taurino de uma certa idade, a gente precisa avaliar como é que anda o T3, T4, T4 reverso e etc. Já que a tireoide também é um importante órgão para controle de peso. Se houver disfunção na tireoide, aliado à vontade de comer, os taurinos podem causar peso, sobrepeso, problemas de sobrepeso. Cuidados que a gente indica: alimentação saudável e prática de exercícios físicos de forma regular, mesmo leves, como caminhada, e proteger o pescoço no frio para evitar inflamações na garganta. Outro problema sério, que volta aqui para mim, o Xerec, outro problema sério do touro é teimosia, né? O touro, quando encasqueta com uma coisa, é difícil você querer mudar a opinião dele, porque ele acha que é aquilo e aí ponto final, é aquilo e é aquilo. Voltando para o nosso monitor, em seguida vem o signo de Gêmeos, que é o oposto ao Sagitário. Gêmeos já rege os nervos, os braços, ombros e mãos. A gente vai numa linha descendente, começamos pela cabeça, garganta e agora braços, ombros e mãos. Além disso, tudo que é duplo no corpo, né, andado por gêmeos, como os pulmões, né, que pode
ocasionar resfriados, possível bronquite e pode ser afetados pelo fumo caso façam. Os nativos de Gêmeos precisam ter cuidado ao praticar esportes que exijam muito dos braços, como o vôlei, e não se machucar, pois são propensos a isso. Gêmeos também devem tomar cuidado com o uso excessivo de tecnologias como computadores e tablets para evitar, desta maneira, as chamadas tendinites. Em seguida vem o signo de Câncer, que é oposto ao signo de Capricórnio. Câncer rege o estômago, o tubo digestivo e os seios, que inclui as glândulas mamárias. Portanto, cancerianos podem ser sujeitos ou preocupados e estressados no excesso de preocupação e não de violência, o que pode causar problemas digestivos, gastrite nervosa ou úlceras. Por possuírem estômago sensível, cancerianos devem evitar alimentos ácidos e temperos fortes, que pode agravar ainda mais os problemas estomacais. Em seguida vem os leoninos. Vamos voltar aqui um pouquinho, deixa eu ver como é que está nosso Face, o Xerec, por gentileza. Antes de falar de Leão, nosso campeão de soco, Shirley Menezes, Sol em Touro e Ascendente em Touro. Teimosia em pessoa, em Shirley Menezes. Eu não quero discutir com você, você tem sempre razão, na boa. Sou de Câncer e marido Leão, Anadir Paula. Também se fala em astrologia que o signo superior, né, ou posterior, melhor dizendo, como seria o ideal, né? O Câncer está aqui, você é Câncer hoje, mas você idealiza o Leão, né? Seu marido em Leão. Então, na verdade, é para onde você deve caminhar, além do ascendente, né? O ascendente é teu rumo mesmo, a tua meta. Agora, você como Câncer gostaria também de realizar algumas coisas que o leonino pratica, tá? Então essa relação, você Nadir, com o Câncer e marido Leão também é bacana. A Kelly Cristina, eu Aquário e marido Leão, ela kkk, isso, deve ser, né? Não sei do que você está falando isso, mas com certeza é isso, né? Então é isso, deixa eu dar um pulinho na minha página para ver se tem mais comentários. Tem um monte de comentário aqui. Isabel Martins está assinando para mim, agora não dá, Isabel Martins. Comentários mais recentes. Página, Renata dos Santos, Câncer em Lua, Ascendente em Leão. Eu acho que eu respondi tudo aqui, mas de qualquer maneira vocês podem... Aliás, aproveitando, Xerec, que a gente parou, vamos colocar nossas mídias aí, por gentileza. Se ficar dúvidas, vocês podem escrever. Para marcar consulta, pode utilizar esse WhatsApp, 977192266, o código é 11 aqui em São Paulo, 977192266. Tem a loja virtual, que tem vários equipamentos eletrônicos, não só para terapeutas, mas também para consumidores finais. A loja é tá faltando loja aí, viu, Xerec? Precisa arrumar isso aí. loja.jcbaldão.com.br loja.jcbaldão.com.br. O Instagram, @jcbaldão.acupuntura. No YouTube tem 2 canais, João Carlos Baldão e o Além de Agulhas, em que esses filmes ficam disponíveis. Inclusive eu peço para vocês curtirem o canal e divulgarem entre as pessoas que vocês gostarem, né? Os amigos. Se gostarem, se não gostarem não fala nada, tudo bem, faz um positivo e bacana. Tem mais, Xerec? O site www.jcbaldão.com.br. Acabou? Acabou, Xerec, acabou? Acabou. Vamos lá então, voltando então aos nossos signos. Vamos falar de Leão, signo oposto a Aquário. Signo de Leão, portanto, rege o coração, como eu falei, coluna, parte superior e também dorso, a parte dorsal, as vértebras dorsais. Por ser signo responsável pelo coração, a propensão de leoninos a ataques cardíacos é maior, então precisam tomar cuidado. Problemas de coluna também podem aparecer cedo. Eu conheço várias pessoas de leão que têm problemas de coluna. Por isso é importante que fique atento aos exercícios que escolhem praticar. Levantamento de peso e outras atividades muito pesadas podem causar problemas. Sempre opte por praticar alongamento e caminhada
para aumentar a capacidade de flexibilidade do corpo e também fortalecimento. Virgem, chegamos no signo do Xerec, signo oposto a peixes. Isso não significa que você não pode namorar peixes, viu? Sua namorada que signo que é? Leão? Pois é, mas os peixes também se dão bem com Virgem. Virgem rege o sistema nervoso, os intestinos, a pele e a mente. Por isso, assim também como os cancerianos, os virginianos são propensos a problemas estomacais e doenças intestinais. Faz sentido, Xerec? Não. É muito moleque ainda. Por reger o sistema nervoso, os nativos de Virgem também costumam ser nervosos. Isso é verdade, hein, Xerec? Cá entre nós aqui, hein? Portanto, precisam de momentos de relaxamento em suas rotinas, como meditação. Em relação aos problemas intestinais e de pele que podem surgir, uma boa alimentação ajuda nisso. Consumir frutas em abundância, um pouco de cuidado apenas com as cítricas, como limão e morango. Em seguida vai o Libra, oposto a Áries, a parte que rege a parte inferior da coluna, as vértebras lombares e os rins também são regidos por Libra. Veja bem, Libra também tem dois pratos, né? Assim como os dois pratos se também representam os rins no corpo humano. Então qualquer estresse na vida de um libriano, como má alimentação ou outro tipo de problema, pode resultar em problemas renais. Também é comum que sintam alterações sanguíneas, uma vez que o sangue é filtrado pelos rins. Librianos precisam sempre ingerir muita água potável, consumir pouco sal e tomar cuidado para ingerir apenas o necessário de proteínas, prestando atenção principalmente na quantidade de carne vermelha. Em seguida, o Escorpião, signo oposto ao Touro, Taurino. Escorpião é responsável por todo o sistema reprodutor, inclusive os órgãos sexuais. Dão muito valor ao relacionamento e acreditam que a vida sexual ativa é indispensável. Então é importante que tenha uma relação franca e honesta com seu parceiro ou parceira para que suas vontades sejam expostas e conversadas. Caso seja decidido de forma amigável, que não praticarão determinada fantasia, tudo fica bem. Caso o escorpiano reprima a vontade por vergonha ou outro motivo, pode se tornar violento. Escorpianos são mais propensos às doenças sexualmente transmissíveis ou que possam atingir os órgãos sexuais. Sagitário, signo oposto aos Gêmeos. O signo de Sagitário rege o fígado, os quadris e as coxas. Sagitarianos precisam estar sempre ativos para se sentirem felizes. Atividades físicas como corrida, futebol, natação e outros que possibilitem trabalhar a maior quantidade de músculos são ótimas opções, principalmente aos que trabalham os músculos inferiores, como os da coxa e panturrilha. Caso não pratiquem exercícios, ficam tristes e podem ganhar peso, com possível gordura localizada nos quadris e nas coxas. Já o fígado é muito importante para o funcionamento do corpo, por isso os sagitarianos precisam ficar atentos e ter uma vida saudável para não ter problemas como diabetes, por exemplo. Capricórnio, signo oposto a Câncer. Capricórnio é responsável por reger os joelhos, estrutura óssea e dentes. Por isso, problemas ortopédicos e odontológicos são comuns na vida dos capricornianos. Os capricornianos devem evitar atividades físicas e esportes que exijam demais das articulações e principalmente dos joelhos. Precisa ter sempre um profissional ao lado enquanto pratica esporte. Além disso, faça acompanhamento regular com ortopedistas. Consuma cálcio, isso aí é balela, né? Cálcio mais ou menos. O melhor mesmo além das vitaminas vitaminas B, vitamina C, a clorela e também aquele pozinho, que eu esqueci o nome aqui agora, mas eu vou lembrar já já, que é para fixar o cálcio nos ossos. Banho de sol, bacana para consumir vitamina D e evitar açúcar branco. Açúcar branco deve evitar todo mundo, não é só o Capricórnio. Aliás, devia ser banido o açúcar. Aquário, signo oposto ao de Leão. Aquário rege todo o sistema circulatório do corpo, tíbia e tornozelos.
Por isso, aquarianos podem sofrer de varizes e entupimento de artérias. Volta aqui, o Xerec foi dar uma banda. Ah, não, tá aí. As artérias, principalmente para a medicina tradicional chinesa, está ligada a baço pâncreas, ao meridiano do baço pâncreas, que controla a parede das artérias e das veias, tá? Só um adendo. No frio, os aquarianos sofrem com as dores por causa da circulação de varizes e entupimento de artérias. Se ficar muito tempo na posição, pode voltar aqui no computador, Xerec. Especialmente sentado, pés e panturrilhas podem inchar muito, então é recomendado levantar periodicamente para dar alguns passos e ativar a circulação. Uma boa dica para o aquariano é tomar banho quente e alternar duchas frias. Aliás, isso é bom para todo mundo, que ativarão ainda mais a circulação. Ao dormir ou se deitar no sofá, coloque uma almofada abaixo dos pés para ajudar na circulação. Isso é muito chato. Peixes, signo oposto à Virgem. O signo de Peixes rege os pés, então o cuidado com os pés deve ser redobrado. Mesmo pequenos problemas podem causar grande desconforto aos piscianos e aos afetados por este signo. Até mesmo um sapato apertado, que não incomodaria tanto outros signos, para os piscianos será um martírio. Deve passar por consultas periódicas com podólogo e é essencial manter a saúde dos pés em dia, assim como ir ao ortopedista para ver possíveis fraturas e lesões. Quer ver um pisciano feliz? Faça uma boa massagem em seus pés. Irá aliviar todas as tensões da vida dele durante o momento, é lógico. Bom, eu vou fazer um resumo aqui. Antes de fazer um resumo, deixa eu dar uma viajada aqui na... Volta aqui para mim, Xerec. Opa, o Xerec está ligadaço. Ele é um moção, mas está ligadaço. Vamos lá. Perdi parte da transmissão. Ficará disponível depois? Sim, Kelly Cristiane Alves. Vai subir para os dois canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Sim, ficará disponível. Alice Servelim, essa sou eu, bem isso, vivo serelepando por aí. Levo muitos discípulos comigo, kkk, tenho grupos de alongamentos e caminhada, bem sagitário mesmo. Alice Servelim dando depoimento e atestando o que nós estamos falando aqui no nosso programa. Outra pessoa que está atestando o nosso programa é a Doris Gomes. Verdade, peixe virgem, temos ótimo relacionamento. Virgem é nervoso às vezes, é verdade, Doris. Jefferson dos Santos, não entendo muito bem, mas sou de Gêmeos com ascendente em Sagitário. Minha esposa de Sagitário com ascendente em Gêmeos, Renata dos Santos. É muito interessante isso, né? Porque o ascendente é o que você busca, né? É a tua missão. Né? Quando vocês têm essa inversão, na verdade, um está ensinando o outro aonde deve se chegar. Vai ser um relacionamento bastante interessante, viu, Jefferson? Bacana. É um aspecto bacana. Obviamente, com todo relacionamento tem seus prós e contras, né? Obviamente. Deixa eu ver que tem mais coisa aqui, tem mais mensagens. Deixa eu ver aqui na minha página do João Carlos Baldan. 112 visualizações, vários comentários. É o Jefferson dos Santos, é isso que eu falei agora mesmo, que eu acabei de responder. E nos saludos também, muita gente comentando aqui, assistindo ao vivo, pelo qual agradeço. Muito bem, e falta 12 minutos para o nosso término do nosso programa, tem tanta coisa para a gente falar, e o Xerec não tem conversa, o Xerec é bravo. Tá aí, Xerec? Vamos então voltar para o nosso computador depois de Peixes, então o nosso resumo. Então, um resumo básico que a gente usa inclusive no consultório. Pessoas de Áries, que rege a cabeça e também as glândulas suprarrenais. Taurinos, ligados a problemas com pescoço e garganta. Gêmeos, braços, ombros, mãos e pulmões. Câncer, estômago e tubo digestivo. Leão, coração e coluna vertebral. Virgem, sistema nervoso, intestino, pele e mente. Libra, coluna lombar e rins. Escorpião, genitais, órgãos sexuais. Sagitário, fígado, quadril e coxas. Capricórnio, joelho, ossos e dentes. Aquário, tíbia,
tornozelos e circulação, peixes, pés e tornozelos. Bom, vamos falar rapidamente sobre a acupuntura e tentar estabelecer o que a gente prometeu no início do programa, que é os pontos de intersecção entre a medicina tradicional chinesa e as medicinas ancestrais e a astrologia. O que fala a acupuntura? A acupuntura, de verdade, ela promove, na verdade, um mergulho na própria pessoa. Ela não trata sintomatologia, não trata doença, trata pessoas. E para tratar pessoas, a pessoa tem que entrar dentro de si mesma para saber o que está gerando aquela patologia. É claro que se tiver um acidente de trânsito, um acidente físico, comer um alimento estragado, ter uma causa externa, é outra coisa. Mas tirando as causas externas, todas as patologias, sem exceção, todas as patologias, sejam elas psicológicas, psiquiátricas ou mesmo metabólicas, doenças autoimunes, enxaqueca, qualquer distúrbio que você tem sempre um componente psicológico, psíquico. E quando falamos psicológicos, falamos em mente e emoção, no quente e no frio que a gente falou lá, desde o princípio. Na cabeça, na razão e no coração, nas emoções. Se não entrar nisso, não tem tratamento. O que a acupuntura fala? Tem 5 elementos da natureza que se expressam no homem. Tem a madeira, que gera o fogo depois de apagado gera a terra tem dentro de si o metal, e o metal esquentado vira líquido, que é água, que vai alimentar a madeira, que vai gerar o fogo, que vai gerar a terra, que vai gerar o metal, a água e madeira. Então essa está a relação que a gente chama de geração. Fígado, coração, baço, pâncreas, pulmão e rins. Repetindo as vísceras: fígado, que é madeira, coração, fogo, baço, pâncreas, que é terra, intestino grosso, que é metal, melhor dizendo, estômago, que é metal, e água, que é rins. Agora, para as vísceras, madeira, que é wood, aí, madeira, vesícula biliar, fogo, intestino delgado, earth, que é a terra, estômago, baço, pâncreas, estômago, metal, intestino grosso, e água, bexiga. Olhem só. E aí tem a relação de inibição, né? Madeira, fogo, terra, metal, água. E as inibições: madeira inibe terra, está aqui, ó. Madeira inibe terra, porque a madeira esgota a terra esgota a água apaga o fogo derrete o metal, e o metal corta a madeira, que esgota a terra. Do equilíbrio das energias de geração e de inibição é que está a saúde. Quando uma delas prevalece, madeira, por exemplo, o fogo, se tem prevalência do fogo, a pessoa pode ter ataque cardíaco. Então, as pessoas leoninas precisam avaliar o fogo, né? Assim como as de câncer, precisa ver terra, baço, pâncreas e estômago. Pulmões, né? A gente tem que ver metal, né? Rins, temos que ver o elemento água. Sistema nervoso central, madeira. E nisso que a gente faz a nossa comparação. Os signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, com os órgãos de fogo: coração, intestino delgado, circulação e sexualidade e triplo reaquecedor. O elemento terra, os signos Tauro, Virgo e Capricórnio estão ligados ao elemento de estômago e baço, pâncreas. Ao ar, Gêmini, Libra e Aquário, eu faço uma integração com o metal, que é intestino grosso e pulmão. Isso é uma integração que eu faço. Não tem na literatura isso, tá? Eu faço algumas coisas que realmente não existem, mas enfim, eu faço mesmo. Água, Câncer, Escorpião e Peixes, e os órgãos bexiga e rins. Então, voltando, cada um desses elementos dos signos, do lado esquerdo, eu comparo com os elementos da medicina chinesa e avalio os órgãos de acordo com os signos. Só que nessa conta não bate, né? A medicina chinesa fala de 5 elementos, enquanto que a astrologia e a alquimia antiga, tradicional, falam de 4 elementos. Como é que a gente resolve isso? Eu resolvo com o elemento madeira, fígado e vesícula biliar. Eu associo também com o elemento fogo,
Áries, Leão e Sagitário com o elemento fogo, também como fígado, vesícula biliar, o elemento madeira. Então, será que existe um ponto de intersecção? O que você acha? Se você levar em conta, eu gosto muito dessa foto, porque são ferramentas, né? São ferramentas físicas, de marcenaria, de alicate, metro, martelo, prumo, serrote, formal, furadeira e o computador, né? Ou seja, são ferramentas que a gente pode utilizar tanto a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, terapia neural e também a medicina ortobiomolecular, também como a astrologia, uma ferramenta para autoconhecimento, reconhecer quais são seus limites, quais são seus problemas e melhor, né? Como fazer para mudar toda esta realidade. Tudo isso eu acredito muito nisso, porque eu acredito no ser humano, acredito na possibilidade de a gente criar uma nova realidade a partir do momento que nos conhecemos melhor. Saber que a patologia é sempre um indicativo de que algo não vai bem na vida da pessoa. E o tratamento que deve ser realizado é uma transformação interna, é uma transformação interior, e não retirada de sintoma, como analgésico, anti-inflamatório, etc. Obviamente que eu não sou contra, deixa bem para cá, Xerec, por gentileza. Eu quero deixar muito bem claro que eu não sou contra a alopatia, não sou contra a analgesia, os analgésicos, os anti-inflamatórios, nada disso. Os antibióticos, em determinados momentos, precisa da cirurgia, precisa desses medicamentos. O que não pode cronificar esse tipo de toma. A alopatia não pode ser crônica, porque para tratar a origem, a alopatia não trata. Para tratar a origem, a homeopatia, acupuntura, florais, fitoterapia, ortobiomolecular, terapia neural, quiropraxia, medicina quântica, florais frequenciais, coisas que a gente faz. Porque a gente vai mudar a origem das situações, a origem dos problemas, e não tratar só a retirada da sintomatologia. Quanto tempo temos, Xerec? 3 minutos. Então, voltando aqui, só na sessão daqui pode pôr o nosso computador no ar, por gentileza? Exatamente a visão da águia buscando o novo horizonte, né, de uma escuridão saindo um novo sol. Essa é uma imagem que eu gosto muito, porque por mais escuro que seja o seu horizonte, a sua vida num determinado momento, sempre há um sol transbordante do outro lado das nuvens negras, né? E a gente tem que ser como essa ave, buscar voos altos, buscar novos horizontes. E para encerrar nosso programa de hoje, eu coloco esta visão do Sagitário, que eu falei no início, né? Do umbigo para cima é o homem, representando a mente, controlando os seus instintos, né? O seu quaternário inferior, né? Os seus instintos animais, porque o homem não é um animal inteligente. Se ele é inteligente, ele não é um animal, o animal é instintivo. O homem tem a parte instintiva, representado aí pelas 4 patas deste cavalo, mas quem domina o cavalo é a mente do homem. E o arqueiro representa exatamente isso, ele está no ponto de mirando essa seta com um fogo, que é o fogo do espírito, é o fogo da ciência, é o fogo da luz, da inteligência, mirando lá no céu os seus objetivos, o retorno à casa do Pai. Voltando aqui, Xerec, que enquanto isso eu vou dar uma olhada aqui, final da apresentação, e eu vou dar uma olhada aqui se tem comentários aqui no nosso Facebook. Assim que eu conseguir fechar aqui, eu tenho que dar uma atualização aqui, ver mais 19 comentários, enfim, tem meu marido é de Leão, realmente tem uns probleminhas cardíacos, Ana de Paula. Abraço, amado, você sempre com boas dicas. Alice Cervelin, Gracinha Picanço, sou ariano, lá de Minas, de Manaus, aliás. Que maravilha, muito divino, abraços, muito obrigado. Tem muito boa tarde aqui, adoro estudo astrologia há anos, fala Corina Bittner. Obviamente que esses comentários eu quero deixar muito claro que são absolutamente
superficiais, né? Não queremos falar aqui, eu me recuso a falar que eu sou um astrólogo, que eu entendo de astrologia. Não entendo absolutamente nada, eu sou raso em astrologia. O que eu quis dizer é que terapeuticamente eu utilizo a ferramenta do signo solar, da posição da Lua no nascimento e o ascendente para a gente avaliar como é que a gente pode auxiliar melhor os pacientes que nos procuram. Segundo tendências, não significa que isso terão problemas. Peixes terão problemas nos pés. Isso não é verdade, nem sempre é assim. Mas para vocês terem uma ideia, meu filhote é peixes e ele nasceu com um ossinho preso no pé, uma artrose de nascença. Quer dizer, não é à toa, né? Eu mostro para ele, ele dá risada, porque ele não acredita muito, enfim. Mas sempre tem a ver, e é bom a gente olhar, né? Para trabalhar e prevenir. Né? O Jefferson dos Santos mandou para a esposa dele, a Renata dos Santos, está ao vivo, vai ser muito interessante. Você que curte muito não pode perder, deve curtir astrologia, eu imagino. Nilton Pinheiro, boa tarde. Muito importante esse tema, astrologia, horóscopo, para revelar tendências e inclinações, aspectos individualizados, sempre visando andar nos percalços da verticalidade do seno integral. Muito bom, Nilton Pinheiro, agradeço muito o seu comentário. Laís Aide Souza Ferreira, está tudo ok, bem explicado. Boa tarde, aqui é Aquário. Valeu, Laís. Ione Domingues, olha, eu vou lendo os comentários sem ler antes, eu não sei se estão falando bem ou mal, mas eu vou lendo. Ione Domingues, boa tarde, sou de Peixes e o ex é de Leão, porém não conseguimos ficar longe um do outro, por que será? Então não fica, não dá para falar sobre os signos, tem coisas aí, Ione, que nem a astrologia explica, vai saber. Isabel Cristina Aries, presente, bem-vinda Isabel, já no final do programa. As mulheres de Ares geralmente são muito interessantes. Eu gosto bastante de mulheres de Ares, são mulheres decididas, sabem o que quer, tem um objetivo meio claro. São, como eu disse, o ariano ele é muito autêntico, né? Ele pode chutar o pau da barraca, ser meio grosseiro em algumas coisas, mas nunca vai ter um ariano falso, né? Eu não sou ariano, não, eu tenho um outro ascendente, mas eu tenho um pouco umas características meio marcianas, né, de Marte. Né, que o Marte é muito autêntico, fala o que tem que falar e falar na frente, não tem aquela coisa de mandar recado. Eu estava falando com uma colega, não sei quem, outro dia eu fiz um comentário, olhou torto. Eu falei, não olho torto não, porque eu falo na hora, você não tem nada com isso que eu estou fazendo. É grosseria às vezes, mas é melhor essa grosseria autêntica do que um vizinho falso, pelo menos eu acho. Juliette Naeghelli, sou cúspide de câncer com câncer no leão, com leão. 22/7, 6h30 da manhã. Nossa, é bem câncer leão mesmo. Você está meio cá, meio lá. É água quente, né? Como eu costumo dizer. Câncer, mas com fogo, né? Água quente. É isso aí, Juliette. Parabéns a você. Mais um leão aqui para colocar na jaula, Nilton Pinheiro, colocar. Nós vamos abrir um zoológico aqui, viu, Nilton? Porque o que não falta aqui é leão. Temos leões aqui por tudo quanto é lado. Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês. Espero ter esclarecido algumas coisas, como eu disse, do ponto de vista superficial, tá? Não tenho pretensão de ser um especialista em astrologia, mas creio que vai auxiliar inclusive nossos amigos, nossos colegas terapeutas, os médicos, levando em consideração cada característica astrológica para ajudar no atendimento ao seu paciente, ao seu cliente. Né, a gente sabendo como é que são aquelas tendências, se você pode falar determinada coisa, você tem que esperar um pouco, né, porque a gente como terapeuta, às vezes a gente enxerga muita coisa, né, a gente tem a prática do consultório, a gente pega pulso, olha no olho, a pessoa conta a história, você fala, o problema está aqui, mas é importante, às vezes eu também reconheço que às vezes eu erro nesse sentido, a gente fala coisas que a pessoa não está pronta para ouvir. Então é bom a gente avaliar também o signo, ver qual que é a hora certa, qual o momento mais adequado e a forma mais adequada de a gente colocar coisas que às vezes são muito essenciais, que para você pode parecer de uma maneira muito natural, mas que para o paciente que está trazendo aquela dor, de repente não é tão natural assim. Então eu espero ter ajudado com esses pequenos comentários sobre astrologia e saúde, e desejando a todos uma excelente semana. Na próxima segunda, aqui 14 horas, estaremos ao vivo. Vou entrevistar o Luiz Carlos Fornazieri, um colega acupunturista,
foi meu professor de laser e puntura. Ele está trabalhando com um sistema bastante interessante de análise de epigenética. É um aparelho bastante importante, com tecnologia alemã. Então, na próxima segunda-feira, 14 horas, estaremos aqui ao vivo. Muito grato pela atenção, pelos comentários. Este programa estará disponível, como eu disse, no Além de Agulhas e no João Carlos Boldan no YouTube. Boa semana a todos e até segunda.